Bom, pessoal, então seguimos com a primeira aula, Introdução ao DevOps. Então, para quem não viu meu último vídeo, fiz ali a apresentação do exame da certificação, quais são as fases, os módulos, o percentual que você precisa acertar em cada fase do exame, da prova do AZ400, e quais são também as certificações importantes que te ajudam com o exame. Agora nós vamos entrar no assunto, né, da introdução, de fato, o que que é o DevOps e como ele pode te ajudar no dia a dia e qual o problema que ele resolve, né? Muito se fala em DevOps, muito se fala hoje em técnicas ágeis e eu sinto que às vezes aqueles que trazem ali a instrução ou querem implementar dentro da empresa, dentro do negócio, ou até mesmo um profissional de TI, né, tá aprendendo ali na faculdade ou em outros cursos, pô, eu quero utilizar. Ok, não tem problema utilizar, mas para que você quer utilizar? Para que você quer se tornar um DevOps? Qual a necessidade? Qual o problema você vai atender no negócio? Então, vamos falar sobre um pouco aí da introdução ao DevOps e para que ele veio, né? Então, afinal, o que é DevOps? Então, para a AWS, tá? Eu vou traduzir aqui para vocês. Então, a combinação, né? O DevOps ele é o quê? Ele é a combinação de cultura, filosofia. Então, é uma combinação de filosofias, eh, práticas e ferramentas que aumentam a habilidade de uma organização em entregar aplicações e serviços em uma alta velocidade, né? Então, envolvendo o quê? Então, envolvendo e melhorando produtos de uma forma mais rápida do que as organizações que utilizam desenvolvimento de software tradicional, né? Então, as técnicas tradicionais que as organizações utilizam. Então, o conceito de DevOps aqui para a AWS é você trazer, né, as filosofias de práticas, ferramental, né? Para quê? Para dar habilidade às organizações a entregar serviços e aplicações de maneira mais rápida, né? Do que as empresas tradicionais de tecnologia. Ou, não só tecnologia, né? Outras indústrias que utilizam a tecnologia para agregar valor. IBM. Então, para a IBM, o DevOps é uma metodologia de desenvolvimento de software que acelera a entrega em um padrão ali, né, de alta qualidade para as aplicações e serviços, combinando e automatizando o desenvolvimento de software, né? Então, o trabalho de desenvolvimento de software dentro das operações de TI. Então, para a IBM é isso, né? Bem parecido também com o conceito ali da AWS, que é, mais uma vez, entregar aplicações e serviço de uma maneira mais rápida, tá? Então é velocidade. E não só velocidade por velocidade, mas é velocidade com valor, é velocidade com qualidade, é velocidade trazendo coisas que vai ajudar o negócio a atender uma solução não, um problema, né, através de uma solução para o mercado, tá? E, por final, uma combinação, eu vou ler aqui, né? Então, ó, uma combinação do Dev com Ops, então do desenvolvimento e operação, que refere à troca de um desenvolvimento em silos, né, e operações em silos. Em silos quer dizer o quê? São aquela coisa ali separada, né, por parte, por bloco. Então, só o time de infra sabe infraestrutura, só o time de desenvolvimento conhece o desenvolvimento, só o time de conectividade sabe. Então, você trabalhar em silos, né? Então ele faz o quê? Replacing Silo Development. Então, ele faz a troca do desenvolvimento de software de maneira de silo, né? E a ideia é criar times multidisciplinares que agora possam trabalhar em conjunto, compartilhando as eficiências e práticas e ferramentas. O DevOps, então, a prática do DevOps, ela é essencial, incluindo um planejamento ágil, uma integração contínua, uma entrega contínua e um monitoramento das aplicações. Então, o DevOps é uma constante jornada. E quem, né, o parceiro que falou isso aqui? Microsoft, especificamente aqui a Azure, né? Então, o time da Microsoft ali, Azure, esse é a visão do DevOps, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma organização tradicional, tá? Então, quais são aqui os problemas que a gente tem, né, da organização tradicional? Você tem um time de desenvolvimento de software, que está trabalhando ali, né, num desenvolvimento ali, numa regra de negócio ali, vamos supor, um botão de venda ali do e-commerce. Então, eles estão trabalhando numa versão 2.0, onde você clicar no botão, vai chegar uma notificação após você concluir ali o período de compra, e esse botão também já vai trazer ali uma
uma notificação para o time ali da área de logística e já vai chegar também informação, tá? Aqui eu estou desenhando um cenário aí, mas pensa que os desenvolvedores estão trabalhando em algo que traz ali um valor, né? Nesse exemplo, vamos utilizar, por exemplo, um botão que traz ali uma regra de negócio nova para o seu sistema de marketplace. Então eles fazem ali os conjuntos, né, de os pushes, os commits, né, ali em cima do GitHub e eles fazem depois o desenvolvimento e a entrega, né, desse nova versão do software em um file server. Então, as versões tradicionais faz o commit e o push para o GitHub, pega o código, gera um artefato e envia para o file server. Então, após os desenvolvedores testar a aplicação, eles enviam isso para um file server, onde o time de infraestrutura e implementação vai pegar esse código, né, e inserir ali em um servidor, né? Então pensa que foi um JBoss ali rodando, por exemplo, uma aplicação em Java. Então ele vai pegar aquele artefato do file server e vai fazer um SSH e vai implementar ali no sistema de e-commerce para assim sair, né? Fazer a release daquela nova funcionalidade do botão. E o time de operações passa ali fazer, né, toda a parte ali de suporte, de monitoramento, né, enfim, todos os testes devido na plataforma. Então, o que acontece? O time de operações identificou que após, né, alguns dias ali, feito o deployment, começou a aparecer um erro, justamente quando eles clicam no botão. O que o time de operações faz? Sem conhecer o que foi feito na última release, né, o que de fato foi alterado, o que de fato foi construído, ele retorna para o time de infraestrutura e implementação e levanta ali um chamado. Pessoal, ó, não estamos conseguindo realizar o processo de vendas. Então, os clientes estão reportando que não estão conseguindo realizar ali a compra, né, e a gente concluir o processo da venda do produto. O que acontece? O time de infraestrutura identifica que tem um erro ali aparecendo, relacionado a um erro, né, de página, e eles suspeitam que possa ser algo na rede que esteja bloqueando. Então eles enviam ali o chamado para o time de conectividade, que entra em contato com o time de firewall, né, e identifica que não há nenhum problema relacionado à conectividade. Então eles fazem o quê? Devolvem esse chamado ali para o time de desenvolvedores, uma vez que não há problema na infraestrutura e não há problema no ambiente de conectividade. O time, então, de desenvolvedores, por sua vez, realizam alguns testes a quente e identificam que estão recebendo um erro de payload, um erro 403, justamente naquele botão da nova funcionalidade que, por sua vez, essa funcionalidade conversa com uma API de terceiro para fazer todo o cálculo ali de logística. Entrando em contato com o parceiro, né, responsável pela API, identifica que eles estão mandando a URL antiga. Então, o payload do botão que foi atualizado, um desenvolvedor esqueceu de atualizar ali no código a nova URL. Testou na sua máquina, funcionou, mas esqueceu de fazer ali um merge, né, com a branch principal, enviando assim a nova URL. Isso é um problemaço. A empresa ficou fora por horas, perderam receita, perderam vendas, era uma Black Friday. Que situação catastrófica. Então, agora vamos passar com esse mesmo sistema, né, essa mesma implementação utilizando a prática DevOps. Então, como ficaria? Nós teríamos ali o Azure Boards com a task, então o time de negócio acionaria a nova task, o time de desenvolvedores juntamente com os SREs, né, então as pessoas que têm um conhecimento com cloud, que têm um conhecimento ali de infraestrutura, trabalham em conjunto com os desenvolvedores. Né? Então, eliminando aquele modelo de silo, estão trabalhando de maneira conjunta e ambos conhecem o que está sendo implementado, ambos conhecem o que está sendo trabalhado. Então, através de planejamento e políticas de branch, e trabalhando ali, né, por exemplo, com um cenário de Git, você poderia enviar esse código para o GitHub e o próprio GitHub, né, aqui nesse exemplo estou usando o Azure Repos, integrado com o Azure Pipelines. E o que o Azure Pipelines faz? Ao invés do desenvolvedor testar na máquina dele e já enviar esse artefato, a própria pipeline se encarrega de pegar o código do Azure, do Git, por exemplo, ele testar esse código, instalar todos os pacotes necessários, então instalar por exemplo, o Maven ali para fazer build, né, da solução, por exemplo, em arquiteturas Java, né, usar as soluções ali para fazer os builds de aplicações em .NET, rodar os devidos testes, empacotar esses pacotes e realizar a publicação desse artefato. Uma vez publicado no artefato, a pipeline de CD realiza o deploy dessa aplicação em um ambiente de teste primeiro, com um conjunto de, pode ser em VM, pode ser no AKS, pode ser no Web App,
né, qualquer serviço que tenha a capacidade de rodar aquele código daquela aplicação. Então não tem mais aquela intervenção do profissional de implementação. Os próprios desenvolvedores têm essa habilidade de desenvolver código, realizar deploy e realizar essa deploy dentro de uma infraestrutura já construída, já com todos os parâmetros configurados, tá? E, além do mais, você pode fazer com que essa mesma pipeline realize esse desenvolvimento em ambiente de staging e realize automaticamente também, né, essa implantação no ambiente de produção, uma vez que o ambiente de stage retornou que está funcionando com sucesso. Então, uma vez que o time de qualidade deu um ok, ou até mesmo a própria pipeline fazendo ali um conjunto, por exemplo, um get, um post ou um Azure Function para testar, ela pode enviar esse código para produção, utilizando, por exemplo, gates e aprovações. Então, pode ser uma aprovação manual de um gestor ali da aplicação, de alguém da área ali de negócio. Então, ele realizando essa aprovação, faz então a implantação no ambiente de produção, já previamente testada e validada, tudo de forma automática. E, posteriormente, né, integrando as soluções de monitoramento e até, por exemplo, o próprio Azure Function ou funções que possam testar isso mesmo após realizado o deploy, identificar, por exemplo, que o botão não está funcionando através de modelos POST, identificou que não está funcionando, ela pode muitas das vezes retornar isso para o nosso step 4 ali de CD para fazer a implantação de uma versão anterior. Então, a própria pipeline tem a capacidade de identificar que existiu um problema ali pós operação e devolver essa trigger ali para a fase 4 de CD para fazer a implantação da versão anterior que estava funcional. Então, na próxima aula, vamos falar sobre o ciclo de vida DevOps. O que um DevOps precisa ter para atuar no dia a dia. Obrigado e até a próxima aula. Te vejo lá.